O que acontece com seu corpo quando você bebe água com bicarbonato todos os dias? Essa pergunta parece simples, mas a resposta pode mudar a forma como você cuida da sua saúde. Neste vídeo, você vai entender o que acontece com seu corpo quando começa a tomar água com bicarbonato todos os dias e por que milhares de pessoas estão adotando esse hábito como um ritual matinal ou digestivo. Digestão travada? Refluxo? Baixa energia? Infecções recorrentes? Você está prestes a descobrir como uma colherinha de bicarbonato em água pode ser o início de uma virada poderosa, do seu estômago até os seus ossos. Desde o tempo das nossas avós, o bicarbonato de sódio é aquele remédio de armário que serve para tudo: dor de estômago, afta, limpeza, queimadura. Mas e se te contassem que médicos na Segunda Guerra Mundial usavam bicarbonato nos kits de ração dos soldados? Hoje, cada vez mais pessoas redescobrem esse composto simples e barato como um aliado real da saúde, especialmente quando diluído em água e tomado do jeito certo. Mas atenção, não é milagre nem receita mágica, é ciência. E você vai entender, passo a passo, os 12 benefícios incríveis desse hábito. E, também quando não usar. Antes disso, uma dica essencial. Quer aproveitar esses benefícios com segurança? A gente começa com a receita certa. Você só vai precisar de 2 ingredientes: 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio, 500 ml de água fria filtrada. Misture bem e tome 1 hora antes do almoço, com o estômago ainda vazio. Evite consumir logo após as refeições ou junto com medicamentos. O ideal é usar no máximo 1 vez por dia, durante alguns dias da semana. Agora, vamos ao primeiro benefício, e ele faz muita gente dizer adeus ao omeprazol. Sabe aquela queimação chata no peito depois de comer? Ou aquela sensação de comida voltando? Isso é refluxo ácido, quando o ácido do estômago sobe pelo esôfago. O bicarbonato é uma base alcalina. Quando ele entra em contato com o excesso de acidez no estômago, neutraliza temporariamente o pH, aliviando rapidamente a sensação de queimação. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados americanos carregavam envelopes de bicarbonato nas rações. Era um recurso prático para aliviar desconfortos digestivos em campo, e funcionava. Imagine seu estômago como um cano entupido. O bicarbonato atua como aquele desentupidor que libera o fluxo. Só que em vez de limpar o cano, ele abre caminho para a digestão fluir melhor, aliviando o desconforto. Mas calma, isso é só o começo. O segundo benefício vai direto para quem se preocupa com os rins e pode ser um divisor de águas na sua saúde renal. Seus rins são como filtros. Eles trabalham 24 horas por dia limpando o sangue e expulsando toxinas pela urina. Mas quando o corpo está ácido demais, por causa da alimentação, estresse ou medicamentos, esses filtros ficam sobrecarregados. Estudos publicados no Journal of Nephrology mostram que o bicarbonato de sódio pode ajudar a reduzir os níveis de ácido úrico no sangue, protegendo a função renal, especialmente em pessoas com risco de insuficiência renal crônica. É como trocar o filtro de um purificador de água. Você não vê a sujeira sendo removida, mas sente a diferença na qualidade. Ao alcalinizar o ambiente interno, o bicarbonato torna o trabalho dos rins mais leve e eficiente, ajudando a evitar a formação de cristais, como os temidos cálculos renais. E não é só isso. O terceiro benefício tem a ver com suas defesas naturais. E pode explicar por que algumas pessoas ficam resfriadas o tempo todo, enquanto outras parecem blindadas. Você já se perguntou por que parece pegar resfriado toda semana, enquanto outras pessoas nem gripam? A resposta pode estar no ambiente onde suas células de defesa atuam, e esse ambiente é regulado, em parte, pelo pH do seu corpo. Quando o corpo está muito ácido, os glóbulos brancos, suas células de defesa, ficam menos eficazes. Um estudo da Tufts University mostrou que ambientes levemente alcalinos favorecem a oxigenação celular e a atividade imunológica. É como se o bicarbonato desse às suas células um campo de batalha mais limpo para lutar contra vírus, bactérias e inflamações silenciosas. Ou seja, um simples copo de água com bicarbonato pode ser o reforço que seu exército interno precisa para agir com mais potência.
E falando em proteção, o próximo benefício também combate um vilão invisível, mas desta vez começa pela sua boca. Você sabia que a saúde da sua boca diz muito sobre a saúde do seu corpo? A acidez e o acúmulo de bactérias na boca são os principais gatilhos para cáries, mau hálito e gengivite. E é aí que o bicarbonato entra em ação, não só bebendo, mas até mesmo na escovação. O bicarbonato tem propriedades antissépticas e alcalinizantes que ajudam a neutralizar o pH da saliva, reduzir a placa bacteriana e deixar o ambiente bucal menos favorável aos germes. Muitos dentistas recomendam uma escovação leve com bicarbonato, misturado com água ou óleo de coco, uma vez por semana, como forma de clarear os dentes naturalmente e manter a gengiva saudável. Mas ao ingerir a água com bicarbonato, o efeito é sistêmico. Ajuda a manter o pH equilibrado desde a boca até o intestino. E isso se reflete no hálito, na digestão e até na imunidade. E se você é daquelas pessoas que sofrem com infecções urinárias recorrentes, o quinto benefício pode ser um divisor de águas. Literalmente, a dor ao urinar, a ardência, aquela vontade constante de ir ao banheiro. Quem já teve infecção urinária sabe o quanto é desconfortável, e o que pouca gente sabe é que muitas bactérias que causam esse tipo de infecção adoram ambientes ácidos. É aí que o bicarbonato se torna um aliado poderoso. Ao aumentar o pH da urina, ou seja, torná-la menos ácida, o bicarbonato cria um ambiente menos favorável para a proliferação dessas bactérias. Um estudo publicado na Clinical Nephrology observou que pacientes com infecções urinárias recorrentes tiveram melhora significativa dos sintomas ao complementar o tratamento com bicarbonato diluído em água, sob orientação médica. É como mudar o terreno onde os invasores se instalam. Com o solo alcalino, eles simplesmente não prosperam. Claro, ele não substitui antibióticos quando são necessários, mas pode ser um coadjuvante natural na prevenção e no alívio dos sintomas, principalmente nos primeiros sinais. E se você é do tipo que sente o corpo travado, cansado depois de um dia de esforço, o sexto benefício vai te surpreender. Você já terminou de um treino ou até mesmo um dia mais puxado, sentindo o corpo pesado, dolorido, como se tivesse levado uma surra? Essa dor muscular tardia, conhecida como DONS, está relacionada ao acúmulo de ácido lático nos músculos, uma substância que o corpo produz quando há esforço intenso. E adivinha o que pode ajudar a neutralizar esse excesso de acidez? Exatamente, o bicarbonato. Atletas de alta performance já usam bicarbonato como estratégia de recuperação muscular, consumindo uma pequena dose diluída em água com uma pitada de sal do Himalaia, antes ou depois do treino. Essa combinação ajuda a equilibrar o pH do sangue, reduz a fadiga e melhora o tempo de recuperação. Imagine seus músculos como baterias. Quando muito ácidas, perdem carga. O bicarbonato age como um recarregador, ajudando o corpo a recuperar energia e aliviar tensões. E falando em energia, o próximo benefício vai direto ao ponto. Como essa mistura simples pode te deixar mais disposto desde cedo. Você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Ou sente que seu dia só começa de verdade depois de litros de café? Isso pode ter menos a ver com sono e mais com o pH do seu corpo. Quando o organismo está ácido demais, as células recebem menos oxigênio. E sem oxigênio, elas simplesmente não produzem energia direito. É como tentar acender uma lâmpada com fios enferrujados. O bicarbonato, ao alcalinizar o sangue de forma leve e controlada, melhora o transporte de oxigênio para os tecidos. O resultado? Mais energia celular, mais foco, mais disposição. Um estudo do Journal of Applied Physiology observou que atletas submetidos a protocolos de alcalinização apresentaram melhora na performance e menor percepção de fadiga. Não estamos falando de um energético artificial. É uma revitalização natural, de dentro para fora, começando pelo oxigênio que suas células conseguem absorver. E se isso já parece bom? O próximo benefício é um dos mais polêmicos, mas também um dos mais promissores. Esse ponto exige atenção.
Porque não estamos falando de cura milagrosa, e sim de um mecanismo promissor, ainda em estudo. Pesquisas conduzidas pelo MD Anderson Cancer Center e publicadas na revista Cancer Research mostraram que, em modelos com camundongos, a ingestão de bicarbonato ajudou a reduzir a acidez ao redor de tumores, dificultando o crescimento de certos tipos de câncer. Mas por quê? Células tumorais tendem a prosperar em ambientes ácidos. O bicarbonato não ataca diretamente essas células, mas altera o microambiente, dificultando sua expansão. É como tentar plantar uma semente em solo seco e pedregoso. Ela não vinga. Ao alcalinizar o meio extracelular, o bicarbonato pode tornar esse terreno menos fértil para o avanço do tumor. Importante, isso não substitui tratamento médico. É um campo de estudo complementar, que reforça como o pH do corpo influencia até os processos mais complexos. E falando em influência, o próximo benefício traz o bicarbonato como um verdadeiro alívio na pele. Literalmente, picadas de inseto, coceiras, queimaduras leves, assaduras. São incômodos pequenos, mas que tiram a paz. E é impressionante como o bicarbonato também atua diretamente na pele, como um calmante natural. Mas ao ingerir água com bicarbonato, o efeito é sistêmico. Quando aplicado topicamente, em forma de pasta, misturado com um pouco de água ou diluído em banho de imersão, ele alivia a coceira, reduz a inflamação e acelera a cicatrização superficial. É um recurso usado há décadas por famílias, pediatras naturais e até dermatologistas em casos leves. Por quê? Porque o bicarbonato ajuda a equilibrar o pH da pele, tornando o ambiente menos propício para irritações e micro-organismos oportunistas. É como se ele reconfigurasse a superfície da pele para um estado mais neutro e saudável, mas não é só por fora que ele limpa. O benefício seguinte mostra como ele pode desentupir até o que está dentro do seu rosto. Você respira pela boca, acorda com a cabeça pesada, o rosto dolorido ou a voz nasalada. A sinusite crônica pode transformar qualquer dia em um desafio, e o bicarbonato pode ser um aliado direto na limpeza dos seios da face. Usado em soluções salinas para irrigação nasal, como o famoso NetPot, o bicarbonato ajuda a reduzir a acidez, aliviar inflamações e dissolver secreções. A receita é simples: 1 pitada de bicarbonato e 1 pitada de sal marinho 100 ml de água morna esterilizada. Use essa solução para lavar as narinas, com orientação adequada. Essa técnica não só desobstrui as vias respiratórias, como também reduz o risco de infecções recorrentes, crises alérgicas e dores faciais. É como lavar uma janela embaçada por dentro. Você respira melhor, pensa melhor e dorme melhor. E falando em estrutura, vamos ao próximo benefício, que atua justamente onde tudo começa a enfraquecer com o tempo: seus ossos. Com o passar dos anos, muita gente começa a se preocupar com osteoporose, fraturas e perda de densidade óssea. Mas poucos sabem que o excesso de acidez no organismo pode ser um dos vilões silenciosos nesse processo. Quando o corpo está ácido demais, ele precisa se defender. E uma das formas de neutralizar essa acidez é retirando minerais alcalinos dos ossos, como cálcio e magnésio. Ou seja, um corpo ácido rouba seus próprios ossos para se equilibrar. Estudos mostram que a redução da carga ácida da dieta, inclusive com o uso controlado de bicarbonato, pode ajudar a preservar a densidade mineral óssea, especialmente em mulheres na pós-menopausa. É como proteger as vigas de uma casa antiga. Quanto mais equilíbrio interno, menos corrosão estrutural. E por falar em corrosão, o próximo benefício atua contra invasores invisíveis que destroem silenciosamente unhas, couro cabeludo e até a pele dos pés. Coceiras nos pés, descamação entre os dedos, manchas brancas nas unhas ou até caspa persistente no couro cabeludo. Esses sintomas muitas vezes têm a mesma origem: fungos oportunistas que se aproveitam de ambientes úmidos, quentes e ácidos. O bicarbonato cria um ambiente alcalino e antifúngico que dificulta a proliferação desses micro-organismos. Banhos de pés com água morna e bicarbonato, compressas ou mesmo aplicação de pasta diretamente nas áreas afetadas são estratégias naturais, seguras e eficazes.
Ele atua como um limpador biológico, removendo o excesso de fungos sem agredir a pele, e ao usar internamente, diluído em água, ajuda a equilibrar o pH do corpo como um todo, tornando-o menos receptivo a infecções fúngicas recorrentes. Mas atenção! Nem todo mundo deve usar bicarbonato com frequência, e agora vem uma parte essencial para a sua segurança. Apesar de todos os benefícios, bicarbonato não é para todo mundo. Se usado em excesso ou de forma contínua, ele pode sobrecarregar os rins, provocar desequilíbrios eletrolíticos e até afetar a pressão arterial, especialmente em pessoas com doença renal, insuficiência cardíaca ou que tomam medicamentos que afetam o pH do sangue. Se você faz uso de diuréticos, antihipertensivos ou medicamentos gástricos, é fundamental conversar com seu médico antes de adotar esse hábito regularmente. Outra dúvida comum: posso misturar com vinagre de maçã? Sim, mas não ao mesmo tempo. Quando você mistura os dois na mesma hora, eles se neutralizam. O ideal é tomar o vinagre de maçã em jejum e o bicarbonato no meio do dia, separados por algumas horas. A chave aqui é a moderação e o bom senso. O bicarbonato é um ótimo aliado, desde que usado com inteligência e responsabilidade. Você acabou de descobrir 12 motivos reais para incluir água com bicarbonato na sua rotina. Um hábito simples, barato, natural, mas que pode transformar sua relação com o seu corpo. Refluxo. Menos fadiga. Menos infecções. Menos equilíbrio, disposição, prevenção, muito mais. Mas acima de tudo, o bicarbonato nos lembra de uma verdade esquecida. Você tem poder sobre a sua saúde. Pequenas atitudes diárias podem gerar grandes resultados, e o seu corpo agradece quando você cuida dele com consciência. Se esse vídeo despertou em você a vontade de cuidar mais do seu corpo com atitudes simples, comenta aqui embaixo. Eu escolho o natural. E me conta, qual desses benefícios mais te surpreendeu? E se você quer continuar essa jornada, te convido a assistir o nosso próximo vídeo. Vinagre de maçã em jejum. O que acontece com seu corpo? É o complemento perfeito para quem quer desinflamar, alcalinizar e recuperar a energia natural do corpo. E não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui você aprende a se cuidar com autonomia, ciência e simplicidade. Até o próximo vídeo. E que sua saúde seja leve, sua energia limpa e sua vida equilibrada.